No vídeo de hoje, apresentaremos uma série de entrevistas com especialistas em história a respeito do governo de Juscelino Kubitschek. Como estava a situação política do Brasil na época? Nos anos de 1950, o Brasil vivia um período de intensas transformações econômicas, sociais e políticas. Econômica, porque o país ainda era fortemente dependente do café como principal produto de exportação. Mas a industrialização começava a ganhar força, especialmente nas regiões sudeste e sul. Apesar desse avanço, havia sérias limitações de infraestrutura, como a falta de rodovias e energias elétricas insuficientes e dificuldades no transporte, o que reforçava a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. E na política, o cenário era de forte polarização. De um lado, os setores conservadores, representados pela UDN, União Democrática Nacional, e apoiados por parte das Forças Armadas, defendiam um modelo mais liberal e combatiam o trabalhismo. De outro, os setores nacionalistas e trabalhistas, influenciados pelo legado de Getúlio Vargas, defendiam maior intervenção do Estado na economia, proteção dos trabalhadores e incentivo à industrialização. O suicídio de Vargas, em 1954, mergulhou o país em comoção e instabilidade, abrindo espaço para novas lideranças políticas e uma sociedade marcada por fortes desigualdades. A maioria da população ainda vivia no campo, em condições precárias, enquanto as cidades cresciam rapidamente com a industrialização. Surgiu uma nova classe média urbana e um operariado mais organizado, influenciado pelo movimento sindical. Esse contexto social alimentava tanto as ideias do progresso quanto os conflitos políticos. E como foi a carreira política de JK antes de seu mandato? Bom, a carreira política de Juscelino Kubitschek começou como prefeito de Belo Horizonte, né? Ele se elegeu em 1940 e foi até 1945, quando ele modernizou a cidade com importantes obras urbanísticas e idealizou, junto com Oscar Niemeyer, o conjunto arquitetônico da Pampulha, que na época foi um sinônimo de inovação e afinidade com a modernidade, né? Em seguida, como governador de Minas Gerais, que ele foi eleito em 1951 e levou até 1955, Juscelino Kubitschek ele priorizou investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura, e ele consolidou sua imagem de um administrador eficiente, né? E essas realizações lhe deram prestígio político e credibilidade nacional para ir disputar as eleições presidenciais de 55. Vale lembrar que antes disso, em 45, ano da eleição de Eurico Gaspar Dutra, o Juscelino Kubitschek ele havia sido eleito deputado constituinte, né? Ou seja, ele ampliou a sua experiência política e fortaleceu sua base no PSD. Durante a crise final do governo Vargas, o seu apoio ao presidente já falecido reforçou sua imagem de lealdade e consolidou uma aliança fundamental, que seria do PSD e o PTB, partido de Vargas e João Goulart. E essa união foi decisiva para sua campanha presidencial. Dessa forma, Juscelino Kubitschek ele já era visto como um líder capaz de conciliar a modernização econômica e a estabilidade política da época. E como ocorreu a sua posse? Bom, Juscelino Kubitschek ele se candidatou pelo PSD, em aliança com o PTB, que indicou João Goulart, conhecido como Jango, a vice-presidente. Essa composição política garantiu o apoio tanto das elites regionais quanto dos trabalhadores urbanos, né? Seu principal adversário político foi Juarez Távora, candidato do UDN, apoiado por setores conservadores e pela maior parte das Forças Armadas. O resultado das urnas deu a vitória de Juscelino Kubitschek, com cerca de 36% dos votos válidos, contra os 30% de Juarez Távora. Como não havia segundo turno, a maioria simples foi suficiente para elegê-lo. Entretanto, a UDN se recusou a aceitar o resultado, alegando que Juscelino não possuía legitimidade porque ele não obteve a maioria absoluta. Essa contestação estimulou movimentos que tentavam impedir a sua posse. Desde o início, alguns setores militares e udenistas articulavam uma candidatura alternativa de união nacional, de preferência militar, e trabalhavam para inviabilizar essa vitória de Juscelino Kubitschek. O clima político, ainda marcado pelo trauma do suicídio de Vargas, aumentava o temor de que o governo de Kubitschek representasse a continuidade do trabalhismo, o que era visto por setores conservadores como uma ameaça à estabilidade política e aos seus interesses. Como a oposição reagiu à posse de JK? Bom, após as eleições, a tensão política ela cresceu, porque parte da UDN e das Forças Armadas elas tentaram articular um golpe para impedir a posse de JK e Jango, né?
E diante dessa ameaça, o general Henrique Teixeira Lott, então ministro de guerra, decidiu agir para preservar a Constituição. E no dia 11 de novembro de 55, Lott liderou um movimento conhecido como Nova Embrada, que depois o presidente interino Carlos Luiz, acusado de conspirar contra a posse dos eleitos, e garantiu a manutenção da legalidade. Com essa ação, a posse de Juscelino e de Django foi assegurada para 31 de janeiro de 1956, dentro da ordem constitucional. O seu movimento representou um contragolpe em defesa da democracia, assegurando o respeito do voto popular e impedindo uma ruptura institucional. E qual foi a importância desse contragolpe e como estava o seu governo e suas ações durante seu mandato? O contragolpe garantiu a legitimidade democrática de Juscelino Kubitschek, que assumiu a presidência como símbolo de vitória da legalidade sobre os interesses golpistas. Sua imagem de presidente moderno e conciliador se fortaleceu, mostrando que havia militares comprometidos com a defesa da Constituição. A estabilidade conquistada permitiu a JK implementar o seu plano de metas, 50 anos em 5, que acelerou a industrialização e modernizou o país, culminando na Constituição de Brasília. Durante seu governo de 1956 e 1961, JK enfrentou forte oposição udinista, que criticava o plano de metas e os altos gastos públicos, especialmente com o Brasil. E enfrentou ainda duas revoltas militares, Jacareacanga, em 1956, e Aragaça, de 1959, ambas lideradas por oficiais da aeronáutica, contrários às suas políticas de aproximação dos civis e aos custos de desenvolvimento. Embora breves, essas rebeliões mostraram um nível de tensão entre os governos e setores militares. E apesar disso, Juscelino destacou-se por sua habilidade de articulação política. Conhecido por seu estilo conciliador, conseguiu dialogar com diferentes correntes e formar maioria no Congresso, assegurando o apoio do PSD, PTB para aprovar medidas fundamentais. Essa capacidade de negociação foi essencial para garantir a estabilidade democrática e concluir seu mandato, feito raro no período republicano anterior. Assim, mesmo enfrentando mais desafios políticos que Dutra e maior oposição do que Vargas e Goulart, Juscelino Kubitschek conseguiu preservar a ordem constitucional e consolidar sua imagem de líder democrático e conciliador, sendo lembrado como um dos presidentes mais estáveis e desenvolvimentistas do Brasil. O que foi o plano de metas? O plano de metas, elaborado no governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, foi um dos projetos mais ambiciosos da história do Brasil. Conhecido pelo slogan de 50 anos em 5, o plano tinha como objetivo modernizar o país em ritmo acelerado, impulsionando o crescimento econômico e superando o chamado estrangulamento econômico, que até então limitava o desenvolvimento nacional. No centro das ações do governo, o programa foi dividido em 31 metas, agrupadas em 5 grandes setores: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação e formação profissional. Além da chamada meta síntese, a construção de Brasília. No setor de energia, buscou-se ampliar a capacidade de geração elétrica para sustentar a expansão industrial, com destaque para grandes obras como a usina de Furnas, considerado o mais importante empreendimento da meta de energia elétrica, projetada para ser a maior da América Latina, com barragem de 100 metros de altura, reservatório de cerca de 20 milhões de metros cúbicos, beneficiando cerca de 20 milhões de habitantes em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. Outra obra essencial foi a usina de Três Marias, uma grande barragem de terra no Rio São Francisco, planejada para regularizar o fluxo do rio, possibilitar a navegação e gerar energia elétrica com uma potência de 720 mil cavalos a vapor, além de permitir a duplicação da capacidade da usina de Paulo Afonso. Ambas as usinas integravam o plano de expansão da potência, instalada de 3 para 5 milhões de quilowatts até 1960, com previsão de alcançar até 8 milhões de quilowatts em 1965, refletindo a prioridade dada à energia elétrica no desenvolvimento econômico do governo. No setor de transportes, a infraestrutura foi considerada estratégica para integrar as regiões do país e escoar a produção. O foco principal foi a construção e pavimentação de rodovias, como a Belém-Brasília, dentro do chamado Cruzeiro Rodoviário.
além da modernização e reaparelhamento das ferrovias e construção de 2.100 quilômetros de novas ferrovias, pavimentação, a abertura de 12.000 quilômetros de rodovias, o reaparelhamento e ampliação de portos, a ampliação da frota de cabotagem e de petroleiros, além também da renovação da frota aérea comercial e da construção e reaparelhamento de aeroportos. E por fim, nas indústrias de base, o fortalecimento foi central para o plano, com incentivos a setores estratégicos como a siderurgia, a produção de cimento, a indústria de papel e celulose e os metais não ferrosos, além da promoção da indústria automobilística, que atraiu montadoras estrangeiras e consolidou o parque industrial brasileiro. A construção de Brasília e a transferência da capital federal para o interior do país representaram, a metassíntese do plano de metas, funcionando como símbolo da modernização e da integração nacional. A proposta apresentada por Juscelino, ainda em 1955, durante a campanha presidencial, foi reafirmada em seu mandato e executada em tempo recorde, que foi entre 1956 e 1960, e foi idealizada pelo urbanista Lúcio Costa e também pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E Brasília ela foi concebida como uma expressão máxima do projeto desenvolvimentista e da visão de um Brasil moderno, industrializado e voltado para o futuro. E essa mudança da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central tinha o objetivo de interiorizar o poder político e reduzir as desigualdades regionais e também estimular o desenvolvimento do Centro-Oeste, reforçando a integração territorial. E houve alguma crítica a esse projeto? Sim, houve críticas, e apesar das críticas ao elevado custo e ao afastamento das elites políticas e econômicas da costa, o projeto ele simbolizou a concretização da visão progressista de Kubitschek. E segundo o historiador Ronaldo Costa Couto, o governo de JK ele foi sim capaz de mudar a mentalidade nacional, criando um clima de otimismo e confiança no futuro. E apesar dessas dificuldades enfrentadas, Juscelino apresentou seu programa com firmeza e clareza também, convocando técnicos para planejar e executar cada uma das suas metas. E ainda assim, com suas ações e execução dessas grandes obras, o governo de Juscelino ele transformou seu mandato em um marco da modernização brasileira, deixando como legado não apenas novas estruturas econômicas e industriais, mas também um espírito de confiança e fé no progresso do país. E como o conjunto social entra no plano de metas? O governo de Juscelino Kubitschek, por meio do plano de metas, buscou impulsionar o desenvolvimento do Brasil, conectando educação, indústria e setor agrícola. A educação técnica foi incluída como ferramenta estratégica para formar mão de obra qualificada, capaz de atender às demandas de uma indústria em rápida expansão. Institutos especializados e cursos voltados à capacitação industrial começaram a se estruturar, preparando trabalhadores para operar em fábricas, na infraestrutura urbana e em projetos de base industrial. Ainda que o investimento dedicado à educação tenha sido limitado. No campo, o governo estabeleceu metas claras para modernizar a agricultura e garantir o abastecimento alimentar. A mecanização agrícola começou a ser incentivada com a produção de distribuição de máquinas agrícolas, sementes e ferramentas que aumentassem a produtividade. Foram planejadas construções de silos e frigoríficos para armazenar grãos e conservar alimentos, reduzindo perdas e permitindo maior integração entre produção e consumo. Essas ações buscavam fortalecer as forças produtivas do país, promovendo a modernização tanto de indústria quanto do setor rural, conectando diretamente a formação de mão de obra com a necessidade de aumentar a eficiência, produtividade e segurança alimentar. O conjunto dessas medidas demonstra que os planos de JK tinham como objetivo expandir a indústria e a produção agrícola, mas também melhorar a sociedade ao preparar trabalhadores, aumentar a eficiência produtiva e garantir que o crescimento econômico gerasse benefícios mais amplos para a população. E ainda que nem todas as metas tenham sido totalmente executadas até 1964. Como ficou a situação econômica durante e após o governo de JK?
O governo de Juscelino Kubitschek, em 1956 e 1961, foi marcado pela adoção da Política Nacional Desenvolvimentista. O seu grande símbolo foi o Plano de Metas, com o lema 50 anos em 5. A ideia era acelerar a industrialização e modernizar a infraestrutura do país. Esse processo contou com forte incentivo ao capital estrangeiro, mas também preservava medidas de proteção e estímulo à indústria nacional. A primeira característica da política econômica de JK foi justamente a adesão ao desenvolvimento, o desenvolvimentismo, com foco total no plano de metas, que visava a industrialização acelerada. A prioridade atribuída ao crescimento era tamanha que muitas vezes não se considerava relevante quão elevados fossem os níveis de inflação, de endividamento ou de desequilíbrio externo. Como Juscelino lidava com essa situação e como estava a inflação durante o governo? Juscelino tinha clareza. Sem aceitar a inflação, não poderia executar seu projeto. E, de fato, o processo inflacionário se tornou uma das principais consequências desse modelo. A previsão inicial é de uma inflação média anual de 13,4%, mas, na prática, o governo alcançou 24,7% ao ano. Esse quadro estava diretamente ligado ao financiamento do plano de metas. O ritmo intenso de investimentos exigia a participação decisiva do Estado como financiador. Só que, diante das dificuldades políticas, para levar a carga tributária e da ausência de um mercado consolidado de títulos públicos, a industrialização se apoiou no chamado financiamento inflacionário. Esse financiamento se baseava no aprofundamento do déficit público. O déficit era coberto por empréstimos do Banco do Brasil ao Tesouro, o que gerava excessiva expansão da base monetária numa política de forte emissão. Vale lembrar que, à época, o Banco do Brasil acumulava tanto a função de banco comercial quanto a de banco central. Ao mesmo tempo que a indústria, a energia e os transportes se expandiram, o país enfrentava desequilíbrios externos. O esforço de crescimento gerava déficit no balanço de pagamentos e da dívida externa. Nesse cenário, o ministro da Fazenda tinha papel central na busca de recursos, inclusive junto a organismos internacionais, para equilibrar as contas externas. Mas havia um dilema: manter o ritmo do plano de metas ou adotar medidas de contenção exigidas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Mas JK não abriu mão do seu projeto desenvolvimentista. Em 1959, rompeu as negociações com a FMI e recusou-se a adotar o Programa de Estabilização Monetária, considerado incompatível com a industrialização. Essa decisão, embora estratégica, trouxe dificuldades, pois a aprovação do FMI era a pré-condição para conseguir novos empréstimos de bancos e do governo dos Estados Unidos. Para financiar obras grandiosas como Brasília, o governo recorreu a empréstimos internacionais em grande parte de bancos privados. Os juros eram altos, os prazos curtos e, muitas vezes, essas condições se tornavam ainda mais onerosas que as oferecidas pelo próprio FMI. Com isso, a dívida externa cresceu ainda mais e a inflação foi pressionada. Um grande símbolo do projeto desenvolvimentista de JK foi a construção de Brasília. Ela foi projetada como símbolo de modernização e integração territorial. Porém, a obra foi alvo de denúncias de superfaturamento, usadas pela oposição, especialmente a UDN, para desgastar o governo. Os opositores também apontavam os altos índices de inflação e denunciavam que, enquanto grandes projetos recebiam prioridade, grande parte da população seguia carente de serviços básicos como energia elétrica, saúde e educação. Diante da dificuldade em honrar compromissos, o governo declarou uma moratória, ou seja, ele suspendeu temporariamente o pagamento da dívida externa. Essa medida evidenciou os limites do modelo de crescimento acelerado e, apesar das críticas, o plano de metas trouxe transformações significativas. Entre os setores mais beneficiados, a indústria automobilística se destacou. Ela recebeu concessões fiscais, isenções tarifárias e ainda se apoiou na expansão da malha rodoviária. Esse processo reforçou um modelo de transporte rodoviário que, embora eficiente, foi criticado por privilegiar grupos mais ricos e a indústria estrangeira. Afinal, o automóvel continuava inacessível para a maior parte da população.
Em síntese, o governo JK conseguiu promover um salto na industrialização e projetar o Brasil como uma economia em expansão, mas deixou como herança um modelo de crescimento desigual, fortemente dependente do financiamento externo, marcado pela inflação e pelo endividamento. E como foi o fim do mandato de JK? Com o término do mandato, em 1961, Juscelino Kubitschek continuou politicamente ativo. Ele elegeu-se senador por Goiás entre 1962 e 1964. Entretanto, a sua carreira ela foi interrompida pelo golpe militar de 1964, que cassou seu mandato e suspendeu seus direitos políticos por 10 anos. Quando exilado, ele retornou ao Brasil em 1967 e então faleceu em 22 de agosto de 1976, em um acidente automobilístico na O governo via de Juscelino próximo ao Kubitschek, Resende. como visto nessa sequência de entrevistas, representou um dos períodos de maior transformação econômica e estrutural da história brasileira. Sob o seu lema de 50 anos em 5, seu projeto de desenvolvimento buscou acelerar a industrialização, modernizar a infraestrutura e integrar o território nacional por meio da construção de Brasília. Essas iniciativas consolidaram a transição do Brasil para uma economia mais urbana e industrial, mas também geraram desequilíbrios como o aumento da dívida externa e o avanço da inflação. O período de JK ficou marcado pela combinação entre planejamento estatal e incentivo à iniciativa privada, dentro de um contexto político de estabilidade relativa e de otimismo desenvolvimentista. Em síntese, o governo de Juscelino Kubitschek foi um marco no processo de modernização do país, cujos efeitos positivos e negativos continuaram a influenciar a economia e a política brasileira nas décadas seguintes.